Nosso assunto agora é economia. Olha, todo mundo fica sempre preocupado em relação ao pagamento do 13º salário, né? Preocupado, ansioso, esperançoso, são várias as sensações aí à espera desse dinheirinho no final do ano que ajuda tanta gente. Mas este ano, 2020, a gente sabe, foi e continua sendo um ano muito atípico. Então a gente pergunta, será que mudou alguma coisa em relação ao pagamento desse 13º salário? A gente vai tirar todas as dúvidas a respeito agora com a Domênica Marques, que é advogada especialista em direito trabalhista, e a quem eu dou bom dia. Obrigado pela presença, doutora. Olá, bom dia a todos. Domênica, o que mudou, assim, em linhas gerais, para a gente iniciar o nosso bate-papo? Então, na verdade não mudou nada, né? Mudou o cenário, mudou o ano, foi um ano atípico, né? E em função dessa atipicidade, em função de atos do governo, foi possível que contratos fossem reduzidos, a jornada, né? A jornada e o salário, consequentemente, e alguns contratos foram suspensos. E em função disso, tivemos algumas diferenças no pagamento do 13º. Num primeiro momento, né, se discutiu se haveria pagamento integral e, recentemente, né, a Secretaria de Trabalho, né, do Ministério da Economia emitiu uma nota orientativa com relação ao pagamento integral do 13º salário para quem tivesse tido nesse período, né, de abril até agora, contrato de trabalho reduzido. No caso dos contratos suspensos, aí sim vai ter alguma redução em função do período de suspensão. Agora, a gente sabe que no Brasil, muitas vezes, uma coisa é a lei, né, a determinação jurídica e tal, outra coisa é o que ocorre na prática. Eu imagino o seguinte, na dificuldade, de fato, os empresários passaram grandes dificuldades, tá havendo batalha judicial em relação a pagamento ou até a iniciativa de alguns patrões de não quererem pagar o 13º salário. A senhora pode dar uma boa explicação sobre isso, pois é especialista em direito trabalhista. No momento eu ainda não tenho conhecimento de batalha judicial, tá? Mas existem alguns empregadores que estão tentando se utilizar da prerrogativa de que a nota, né, do Ministério da Economia, ela não é lei, né? Não seria uma norma imperativa. Porém, é uma nota que tem validade, tá? Então, assim, alguns empregadores se utilizam desse argumento para não pagar o 13º salário. Contudo, é bem possível, é provável que na Justiça do Trabalho isso seja corrigido e quem não efetuar o pagamento integral vai ser condenado a pagar todo o valor, com atualização e tudo mais. Doutora, a regra é que a primeira parcela, né, do 13º já deveria ter caído, né? No começo, se não me engano, é no final de novembro, correto? Isso, até dia 30 de novembro, a primeira parcela. E pelo que a senhora tem observado, isso aconteceu? Sim, a maioria dos meus clientes, eu orientei, mesmo antes da nota técnica, eu já orientava a pagar integralmente, porque não havia, né, previsão legal de redução desse valor ou, né, para pagamento diferente do previsto em lei. Então, a maioria do que eu tenho, pelo que eu tenho visto, até dos empregados também, a maioria já recebeu a primeira parcela, sim. E só para a gente repisar aí um ponto específico, né? Teve gente, como a senhora bem lembrou, que teve a jornada reduzida, né? Houve diminuição de salário também, ou de ganhos, melhor dizendo, em várias situações. E aí o 13º pode ser pago na íntegra, como é que funciona? Exato, quem teve redução de jornada e, consequentemente, do salário, vai receber o 13º integral, esse é o correto, né? Deve receber o salário integral. Mas quem teve a suspensão do contrato de trabalho, que é diferente, né? Aí vai receber o 13º proporcional ao período que teve o contrato ativo. Ou seja, a partir de abril foi possível suspender o contrato de trabalho. Então, se a pessoa trabalhou efetivamente 3 meses nesse ano, 4 meses nesse ano, ela vai receber 4/12 de 13º. E a parcela final deve ser paga até 20 de dezembro. Exato, até dia 20 de dezembro. Os empregadores podem antecipar, podem já pagar agora na folha, né, junto com o salário, pode antecipar a última parcela. Porém, até o dia 20 tem que estar quitado.
Não pode jogar para frente sob algum argumento, não? Não há possibilidade. Tá, e o valor restante é pago descontando algumas contribuições, né, doutora? A senhora poderia falar sobre elas? Previdência social, por exemplo, né? Sim, previdência social, normal, apenas. Tá. Doutora, ampliando um pouco a nossa conversa aqui, como é que outras questões assim que a senhora tem observado que foram causadas pela pandemia no que diz respeito a discussões jurídicas entre empregadores e empregados? Tem algo mais relevante a destacar? Olha, o mais relevante realmente nesse ano foi essa parte da redução da jornada e, consequentemente, do salário, né? Causou muitas dúvidas, as férias, né? Também tem muita gente com dúvida com relação ao período aquisitivo, ao período concessivo, em função da redução, em função da suspensão do contrato de trabalho. Então, as férias também, não há, a nota técnica do Ministério do Trabalho, da Economia, veio com trazendo essa certeza de que não há possibilidade de alterar o valor das férias. Então, ainda que o empregado tenha tido o contrato, a jornada reduzida e, consequentemente, o salário também, ele vai ter direito às férias integrais, o valor da férias integral mais 1/3, tá? No caso de suspensão, não, porque realmente, no caso da suspensão, o período de suspensão ele não computa, né, para o período aquisitivo das férias. Outra questão também que às vezes os empregados têm muitas dúvidas e até os empregadores também, com relação ao FGTS, que também teve, né, modificações nesse período em função do valor base, né? Ou seja, quem teve o contrato reduzido e a jornada reduzida e o salário reduzido, teve uma redução proporcional no depósito do FGTS, que ele vai incidir apenas na parte que o empregador paga ao empregado, né? Então, tem uma redução aí no FGTS também, e que, num primeiro momento, não se falou muito, achando, inclusive, né, a questão da pandemia poderia durar por pouco tempo. Ninguém imaginou que se estenderia por tanto tempo, né, por tantos meses. Então, não se percebeu muito isso. E agora, né, já em dezembro, depois de 8 meses, começa a refletir, começa a se ver uma diferença, né, nesse valor na conta vinculada dos empregados. Então, também é um tema que tem se falado bastante e que deve ser observado para quem teve o contrato suspenso. Não há depósito de FGTS, então se a pessoa está com o contrato suspenso há 8 meses, são 8 meses sem depósito de FGTS e que, óbvio, no término do contrato de trabalho vai fazer uma diferença, né? São essas questões assim que são mais ventiladas no momento. E as férias, né, que até os empregadores acabam também tendo muitas dúvidas em que momento conceder as férias e como conceder. Antes até da nota técnica havia uma insegurança muito grande com relação ao valor, ao pagamento, se seria considerado salário reduzido ou não, mas agora com a nota técnica eu entendo que não há motivos para dúvidas, né? A nota deixa muito claro que as férias têm que ser pagas de maneira integral, com base no salário integral, então não cabe essa discussão, em que pese toda essa discussão com relação à validade ou não da nota, mas é fato que o Ministério da Economia, né, a Secretaria do Trabalho, os fiscais do trabalho, utilização dessa nota como orientação para uma fiscalização, então os empregadores que não efetuarem o pagamento conforme previsto na nota técnica estão sujeitos à fiscalização e possível aplicação de multa. Então, a nossa orientação é sempre que pague conforme a determinação do governo, para que não haja, para evitar e minimizar riscos. Tá certo. Domênica Marques, advogada especialista em direito trabalhista, prestando esclarecimentos sobre o pagamento do 13º salário em meio à pandemia do coronavírus. Domênica, obrigado pela entrevista. Bom sábado à senhora. Obrigada a vocês. Boa tarde, bom sábado. Girando o assunto, mesmo com a